muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. Escritor e poeta da periferia e agitador cultural, Sérgio Vaz nasceu no interior de Minas Gerais, mas foi na zona sul da cidade de São Paulo que ele cresceu e se formou como artista. No começo dos anos 2000, transformou um bar em centro cultural e assim nasceu o Sarau da Cooperifa. Antigamente quilombos, hoje periferia. O esquadrão zumbizão das origens africania. Somos filhos de uma terra sagrada. Qualquer periferia, qualquer quebrada é um pedaço da África. Vaz também é criador do projeto Poesia contra a Violência, que percorre escolas públicas de São Paulo, debatendo cultura de paz e resistência política com a juventude. Como autor, tem 10 livros publicados, entre eles Literatura, Pão e Poesia, Colecionador de Pedras e Flores da Batalha. O mais recente, lançado este ano, é um conto chamado Coração de Criança Não Morre. O BDF Entrevista de hoje recebe Sérgio Vaz para uma conversa sobre o potencial transformador da arte, o desafio de fazer literatura em um país que lê pouco e como tornar os livros mais acessíveis. Olá, está começando mais um BDF Entrevista, hoje comigo Lucas Salum, sempre em boa companhia. Gente, que alegria poder estar nesse mesmo ambiente, poder dividir um pouquinho desse tempo com esse mago das palavras, essa pessoa que sabe colocar intenção e preciosidade em tudo que fala, escreve, em tudo que versa e publica. Sérgio Vaz. Sérgio, que alegria poder estar contigo aqui. Obrigado pela disponibilidade de ter vindo até aqui a nossa casa do Brasil de Fato. Muito feliz de compartilhar esse momento contigo, viu, meu amigo? Bom, eu também estou muito feliz com o convite. Vai ser um prazer bater um papo com você. Prazer é todo nosso. Sérgio, como a gente acabou de ver, eu queria começar falando desse livro, que eu até vou mostrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, quem está nos ouvindo pela Rádio Brasil de Fato. Coração de Criança Não Morre, sua publicação mais recente, agora de 2025, um tanto quanto inédita, porque é um conto, né? A gente conhece tanto o Sérgio Vaz como poeta, pelas poesias, pelos versos. Claro que esse livro está recheado de poesia, não, com certeza isso não muda, o teu estilo de escrita está aqui. Eu até estava comentando contigo antes quanto eu me emocionei lendo o livro, estava vindo para o trabalho despretensiosamente, no ônibus ali me preparando para a entrevista na semana passada, e quando eu vi eu estava emocionado, realmente estava ali me perdendo um pouquinho na condução, quase esqueci o ponto de descer. E o que me chamou a atenção é que é um conto autobiográfico, né? Aos 60 anos te deu essa vocação, essa necessidade de fazer uma reflexão sobre a tua vida. É mais ou menos isso que te instigou a fazer essa publicação, Sérgio? Quando eu completei 60 anos, eu senti necessidade de encontrar a criança que eu fui para bater um papo. Eu acho que a criança da gente nunca morre. Às vezes ela está triste, às vezes ela está feliz, mas ela está lá. Eu acho que a criança que eu fui precisava de bater esse papo. Então, para comemorar a minha entrada na terceira idade, eu fui reencontrar a minha primeira idade. E acho que foi um momento de reflexão. Eu quis fazer um conto baseado em fatos reais e surreais. Não é só a minha vida, mas acho que é a vida de muita gente do lugar onde eu fui criado. Então eu queria criar um conto, consegui, que é uma coisa muito difícil, não é a minha área, e fiquei muito feliz com o resultado, que é como se realmente eu despedisse da criança triste que eu fui para encontrar um outro tipo de criança que abraçasse o adulto que sou hoje. Pois é, Sérgio, durante o conto, né, tu vai falando com essa criança interior e sempre numa perspectiva de dar esperança para ela, né, de mostrar que apesar da dureza dos dias atuais que ela estava vivendo, era preciso acreditar, era preciso... Tem até uma citação, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu queria que tu comentasse um pouquinho, que é aqui, ó, no trecho, na página 48. A felicidade tem amnésia, é preciso lembrar que você existe. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque me parece, claro, sem romantizar, assim, tem que ser feliz a todo custo, a felicidade está aí, não esse discurso de coach, mas me parece uma provocação da gente também conseguir olhar para a vida com perspectiva e de se valorizar, né? De colocar as pessoas como autoras da própria história e de encarar a vida também com a perspectiva que a gente deseja ter. É mais ou menos por aí? Bom, às vezes eu penso que da onde eu vim é muito difícil ser feliz. Então ser feliz também é um ato revolucionário. Então você tem que criar momentos em que você possa ser feliz. Por exemplo, quando você vai num samba, era um domingo, às 10 horas da noite, na hora de fechar, as pessoas estão sorrindo, cantando, mas sabe que no outro dia a vida recomeça.
Então eu acho que preciso dessa dose diária de felicidade para suportar as durezas do cotidiano. Então eu quero sempre lembrar as pessoas que é possível ser feliz também. E que a vida, ela é difícil, mas é preciso enfrentá-la um pouco com um sorriso. Um sorriso no rosto e os punhos cerrados que a luta não para. Né? E também é uma estratégia para confundir os inimigos. Né? Então sorrir também faz parte. Então é uma provocação que eu faço para as pessoas do lugar da onde eu venho, da onde eu vivo, que é preciso sorrir também diante das agruras da vida. Que é preciso encará-la com um sorriso, com uma certa ironia. Então o meu conto é mais ou menos isso, de tentar dar esperança para a criança que eu fui e para as crianças que estão lá, que vivem na periferia. E para os adultos também, que esqueceram esse seu lado infantil. Né? Então acho que é isso, mais ou menos isso. Quero falar um pouquinho mais sobre esses adultos que esqueceram o seu lado infantil, mas antes queria voltar um pouquinho nisso que tu estava falando sobre, primeiro dessa citação do samba, né? Como o samba é precioso, né? Como ele consegue ao mesmo tempo trazer todas essas raízes e ao mesmo tempo aflorar a esperança no sentido de não esquecer de todo esse passado, mas ao mesmo tempo dessa perspectiva. Mas o que eu queria te ouvir mais é quando que te deu esse estado, essa percepção de que é preciso enfrentar a vida também com essa esperança, com essa alegria, inclusive para enganar os inimigos. Foi aos 60 anos que tive essa ilusão? Não, eu sempre trabalhei nessa perspectiva, porque como que eu posso seduzir as pessoas do meu bairro a gostarem de literatura se elas não sentirem o brilho nos meus olhos? Se não sentirem essa vocação? Se não olharem para mim e falarem, vale a pena porque eu estou vendo ele feliz ali, fazendo aquilo que ele gosta. Como que eu vou falar de literatura com alguém que nunca leu, se ela não sentir que eu gosto também, que eu sinto prazer na leitura? Então eu acho que é sempre isso. Eu falei, então primeiro eu preciso me contaminar, para depois contaminar as outras pessoas. A poeta Teresa Pina, do Piauí, fala, quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Então nessa perspectiva eu sempre andei com a vela acesa, para que as pessoas no meio da escuridão me enxergassem, mas que pudessem acender sua própria vela, para que as outras pessoas também pudessem enxergá-la. Então eu sempre trabalhei nessa perspectiva. Que lindo. E agora voltando sobre essa provocação que tu trouxe ali, né, sobre as crianças, os adultos olharem, escutarem essa criança interior. Te parece que a gente nesse mundo cada vez mais tecnológico, a gente estava até falando sobre essa invasão da inteligência artificial que dá uma impressão que nos vai colocar como pessoas inúteis. Esse movimento acelerado dessa revolução tecnológica, tu acha que tem ainda mais nos afastado dessa nossa criança interior, desse nosso passado recente? Eu acho que hoje não tem nem mais criança, né? Eu acho que as pessoas estão ficando adultas muito cedo e as pessoas mais velhas estão rejuvenescendo. Eu acho que essa coisa, se perdemos um pouco nessa coisa de tempo e espaço. Então uma criança hoje ela tem acesso a telas, a programas, a um monte de coisas que a gente não tinha acesso. E que adultiza, não sei se a palavra é essa, que deixa a pessoa adulta muito cedo. E não é responsabilidade de trabalho, é responsabilidade de ideias. As pessoas pulam etapas, ideias que eles têm hoje com 10 anos que a gente tinha com 15. Então parece que reduziu um pouco essa idade de ser criança. Ninguém quer mais ser criança. Então eu acho que se perde um pouco nisso. Não existe mais aquelas brincadeiras, o brinquedo. Brincar hoje é tigrinho, é apostando. Você usa a tecnologia já pensando em ganhar dinheiro, produzindo um conteúdo. E a maioria desses conteúdos são rasos. São simplesmente para pais e mães colocando suas crianças hoje para ganhar dinheiro. Tá aí, agora há pouco a gente está acompanhando um pouco isso. Então assim, o jovem perdeu um pouco a infância perdeu o glamour. E a minha época, a gente não tinha infância porque trabalhava. Tinha que trabalhar. Tinha que ajudar no sustento da casa. E hoje ela perde porque ela está querendo ser adulta mais cedo para usufruir o que o mundo adulto oferece. Então eu acho que a gente se perdeu nessa... A gente perdeu essa conexão. A gente não sabe mais quem é adulto e quem é criança. E para isso, todo mundo se tornou uma criança também. Porque as pessoas levam pela mão mais fácil. Porque se a gente não pensa, alguém tem que pensar por nós. Enquanto a gente brinca de sonhar, tem alguém tomando conta da realidade. Então eu vejo isso. Tecnicamente viria, né, para sanar uma questão que tu estava trazendo isso, né, de como antigamente
você passou por isso? Quantas outras pessoas passaram por isso? De ainda jovens, com menos de 10 anos, já começando a trabalhar. Então já existia essa perca da infância, já era de certa forma naturalizada. Mas aí daí chega a internet, as redes sociais, a tecnologia, talvez como uma forma de trazer uma possibilidade de ter um entretenimento que seja construtivo, mas no final das contas passa por esse mesmo processo de deixar de lado um processo construtivo que precisa ser detalhado, e a gente ignora talvez a ferramenta que mais estava aí disponível todo esse tempo, que são os livros, a literatura, né? A gente fala muito da literatura para adultos, para pessoas jovens, e às vezes esquece o valor de educar uma criança, de introduzir a alfabetização por meio da literatura também, né? Parece que não teve espaço para os livros chegarem como essa solução, os celulares invadiram como a forma única de realmente iniciar uma educação para as crianças. Esse boom que a poesia vive hoje no Brasil se deve, primeiro, à cultura hip hop, que trouxe para nós uma realidade periférica que muitas pessoas da periferia não conheciam, né? Depois vieram os saraus. Os saraus se espalharam pelo Brasil, ocupando botecos, praças, viadutos, escolas. Agora nós temos os slams, nós temos as batalhas de rima. Ou seja, ainda é a palavra. Então, o jovem da periferia, por incrível que pareça, tem outra perspectiva. Ele tem mais espaço para praticar literatura. A Cooperifa, por exemplo, chegou a lançar uma média de 100 livros por ano. Não como editora, mas contribuindo com espaço para que as pessoas lançassem. Né? Toda semana tinha lançamento de livro. Então as pessoas estavam lançando livros, estavam ouvindo poesia. Então a revolução se deu pela oralidade. Por incrível que pareça, eu faço a gentileza de recitar, a comunidade fazia a gentileza de ouvir, e nessa troca de gentileza entrou a literatura. Então na periferia hoje, eu acho que nunca se leu tanto como se lê hoje. Olha o paradoxo em que nós vivemos num país hoje que pouco lê. Para mim, quem mais lê hoje é a periferia. Ou lê mais do que lia, né? Lançando livros. Então eu acho que a literatura, além de tudo, tem, além do prazer, tem esse poder da pessoa fazer a conexão, fazer sinapse sobre aquilo que ela vê no cotidiano, aquilo que ela enxerga politicamente, culturalmente. Então quem lê, quem não lê, às vezes é mais difícil fazer essa sinapse, esse controle da vida dele. Então deixa a vida na mão das outras pessoas. As pessoas são educadas por memes. Uma pessoa vê o meme e acha que sabe tudo sobre Dostoiévski, sabe tudo sobre Solano Trindade, sabe tudo sobre Conceição Evaristo. E é muito mais profundo. Então o prazer da leitura faz você ir a fundo e não mergulhar no raso. Então eu sou um defensor do livro e eu sou um defensor da leitura. Sim. Aproveitando que a gente está falando de um livro que celebra, digamos, esses teus 60 anos de idade, mais de 34 como... 37. 37 como poeta, queria aproveitar que, me preparando aqui para a entrevista, eu caí numa entrevista sua no Provocações, do Antônio Bujama, né? Um grande entrevistador aí que já falou com personalidades importantes. Não sei exatamente que ano que foi, já existia a Cooperifa. Não lembro também não. Mas assim, deve ter sido em 2007, 2008, alguma coisa assim. E aí tem algumas provocações que ele fez que eu queria te voltar para tu ouvir um pouquinho nisso que tu estava te dizendo. Por exemplo, ele te pergunta, dentro do sarau da Cooperifa, tem algumas pessoas que estão aspirando a ser vereador, deputado? Ele te fala não, porque quem lê, quem está já introduzido na literatura se afasta dessas ideias. Queria te ver um pouquinho se tu ainda concorda com esse teu pronunciamento e por quê? Bom, eu não tenho, né? Mas acho que é porque a cultura, no caso da periferia, é uma coisa meio libertadora. Assim, faz com que a pessoa queira viver um pouco mais a vida. E eu acho que a aspiração política, ela tem que ter uma dedicação que é quase uma militância. E militância é diferente de ativismo. Ativismo você vai quando pode. Militância não, é sempre, 24 horas por dia. Eu acho que as pessoas militam na cultura. Então eu não vejo pessoas da periferia que gostam de poesia pensando em política, nesse sentido partidário, aspirando a ser um deputado. E eu acho que eu não vejo mais. Não conheço. Nessa mesma entrevista teve outra pergunta que eu queria que tu comentasse um pouquinho, que ele comenta, que ele pergunta para ti como
como tem sido a Cooperifa, como ela tem se estabilizado, porque por isso que eu acho que foram nos primeiros anos. E aí tu fala que está crescendo muito, que o problema tem sido a visibilidade, que tem atraído muita gente, daí tu faz uma citação, uma provocação, digamos assim, daquela célebre frase do Glauber Rocha, né, de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, enfim, uma coisa assim, e aí tu fala um pobre na cabeça, um pobre na mão, um edital na cabeça. Ainda tem essa tentativa de usurpar, de realmente se apropriar da Cooperifa por parte de pessoas externas? Não, da Cooperifa não, que a Cooperifa deu um stand-by agora, né? Tá de recesso, né? Mas lógico que tem. Todo lugar, todo movimento cultural que é do povo, alguém sempre tem vontade de comandar, né? Pessoas bem intencionadas, mas tem pessoas mal intencionadas. Eu ainda acho que é um perigo ainda na cultura popular. Eu vejo que algumas pessoas dá para você conversar e outras não dão. Então cabe a cada movimento sentir se dá para isso. E a Cooperifa se aproximou de pessoas que achavam que dava, né? Mas necessariamente é difícil. É um radar que sempre tem que estar ativo, assim, de quem está querendo se aproximar, com que intenções. É porque eu lembro sempre do conto do João Antônio, que é Zicartola, quando o Cartola e a Dona Zica fizeram um restaurante na favela, no morro, em que as pessoas começaram a ir, depois a classe média começou a ir, queria uísque, queria isso, queria aquilo, depois deixou a novidade e foi embora. E a gente sempre tem uma coisa, o sarau da Cooperifa é para a comunidade. Se outra pessoa vier de fora aqui, seja bem-vindo. Mas que tem que ter as nossas características, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar. Então, quando alguém vinha, olha, eu quero te ajudar a melhorar isso aí. Eu falava, ajudar? Quero. Então não vem mais. Então, assim, tem que ter o linguajar, tem que ter a nossa ginga. Então, acho que todo movimento cultural tem que prezar por isso. A ajuda é bem-vinda. Todas as pessoas que nos ajudaram, elas sempre souberam disso. Não se tem interferência. Quer ser parceiro, que seja parceiro. Então, acho que todo movimento cultural deve preservar a sua raiz, se quiser sobreviver. Tem que preservar a sua raiz. Sobre isso, Sérgio, queria trazer um assunto da atualidade que eu acho que vai ser importante te ouvir, que é sobre a Lei Anti-Oruan. Ela começou a circular aqui no estado de São Paulo, está parada na Assembleia, mas ela já começou a ser replicada em outras cidades, não só no estado de São Paulo, se não me engano, Cruzeiro, que é aqui no estado, já tem uma lei aprovada, mas outros municípios de todo o país estão reproduzindo essa lei, que basicamente tenta impedir que o poder público, por meio de editais, patrocine e pague projetos, artistas de funk, rap, que na letra da lei diz que faz apologia às drogas, ao crime, enfim, mas a gente sabe quais são as intenções que se tem por trás de uma medida como essa. Queria te ouvir como que tu está recebendo todo esse alvoroço. É a história do samba, a história do rap e agora atual a história do funk. O MC Leonardo, da velha guarda do funk do Rio de Janeiro, ele tem uma frase que ele fala, o funk não foi feito para educar. Se alguém tem que educar é o sertanejo, que é o universitário. Então é mais uma forma de cercear as pessoas simples da periferia, os negros, de manifestarem sua cultura. Você imagina que se a gente não falar sobre aquilo que eles falam, o crime vai acabar? Você imagina que se a gente falar de corrupção, a corrupção vai acabar? Então acho que é fake. É uma lei basicamente para cercear o poder do povo, o livre arbítrio do povo, censura. Então eu acho que é isso. É mais um crime contra a nossa cultura, contra o povo, mais um jeito de proibir que ele se manifeste. Porque se uma pessoa for da classe média e fizer uma música, um filme falando de favela, tá tudo certo. E por que o jovem da periferia não pode falar daquilo que acontece ali? Então é isso, as pessoas tratam o povo de uma forma injusta, mas não querem ouvir eles clamando por justiça. Então acho que é feio ouvir aquilo que eles não queriam ouvir, porque é aquilo que eles produzem. Nós somos resultados disso. O povo canta aquilo que ele vê. Se ele for na sala de São Paulo, ele vai ouvir Beethoven. Quem vai ouvir Beethoven? As pessoas que foram criadas ouvindo Beethoven. Então, se ele for na periferia, ele vai ouvir as pessoas dizendo aquilo que acontece na periferia. Ora, isso nós não queremos ouvir, porque nós somos responsáveis por isso. E isso dói nos ouvidos. Então vamos puni-lo. Então, acho que é isso. Mais arrogância do Estado interferindo na cultura, censurando.
uma arrogância que ela acontece também por meio da violência, né? A gente está acompanhando aqui especialmente o governo Tarcísio, e a gente pega ele mais porque a gente está aqui em São Paulo e acompanha com mais atenção, e os números são muito preocupantes do aumento da violência policial, tanto em números absolutos, porcentagens, mas também como casos específicos, né? Do menino da ponte e tantos outros. Recentemente um jovem em situação de rua, rendido, também foi executado de maneira totalmente vil. Te parece que são movimentos que são coesos, que eles são realmente compreendidos para acontecer em paralelo, tanto, digamos, psicologicamente, né, de tentar cercear as manifestações, como também tentar fazer um cerceamento físico do ir e vir das pessoas? Bom, primeiro que cria uma narrativa que o funk é criminoso. E depois, para a comunidade e para as pessoas entenderem que o crime é necessário. A violência policial seja necessária. Para reprimir uma coisa, a pessoa assiste um programa policial em que o cara passa 2 horas falando de 2 crimes que aconteceram na cidade. Então cria um medo na população para que a população aceite essa violência contra os negros, contra a juventude negra e periférica. Agora, é triste ver esse silêncio ensurdecedor da sociedade. Ainda que as pessoas se manifestem na internet, que usem uma hashtag, a gente percebeu que a hashtag não muda nada. Então, ou a gente vai para a rua protestar sobre esse aumento da violência policial, buscar uma solução do Estado, responsabilizar as pessoas do Estado, que então é um genocídio contra a juventude negra e periférica. E a gente acha muito bonito falar sobre Gaza, que deve ser falado, mas está acontecendo um genocídio parecido aqui. A população está sumindo, desaparecendo, morrendo, e ninguém toma providência. Só mesmo quem é da rua, quem é do local, que tem um parente preso, parece que está ligando. E a gente precisa ir para a rua para falar disso aí. Porque eu acho que a hashtag já provou que não muda nada. Porque as ruas broxaram. Por isso que na internet todo mundo é pica, porque as ruas broxaram. Então não adianta eu colocar a hashtag fora fulano, que ele não vai sair fora só porque eu criei uma hashtag. A gente precisa ir para a rua, dominar a narrativa nas ruas. Tu estava comentando sobre um silêncio ensurdecedor, né, que parece que na sociedade não se comove mais com que tudo acontece. Daí queria justamente fazer esse paralelo com a mobilização da esquerda, principalmente frente à lei anti-Oruan, mas outras manifestações populares periféricas, porque é claro que a gente sabe que existem muitos coletivos dentro de partidos progressistas que estão apoiando, que querem derrubar a lei e outras mobilizações, mas a gente também vê que existe um certo, digamos, uma moralidade, às vezes, dependendo de como se fala de funk, dependendo de como se fala de periferia. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, que tem questões que parece que a sociedade como um todo não é capaz de debater com a profundidade, olhando realmente nos olhos das pessoas. Eu acho que a internet hoje faz uma pressão sobre as pessoas. Primeiro ela precisa entender, algumas pessoas primeiro precisam ouvir a opinião das redes para depois se manifestar. Mas eu acho que hoje tem coisas que precisam ser encaradas. É preciso chamar as pessoas para o debate na rua. Se você chega numa favela, morre 5 pessoas, a sociedade no entorno ela precisa se manifestar. Essas pessoas progressistas, de esquerdas, da imprensa, tem que chamar essa população para a rua. Alguém tem que puxar o bonde. E tem que ser a sociedade num todo. Entendeu? Então eu sinto falta disso. Das pessoas se manifestarem e a nossa vida ser valorizada. A vida do negro, do povo da periferia, ser valorizada. Então eu sinto falta disso, de um bonde, puxar um bonde mesmo. Nessa entrevista que eu tô recuperando aí de 2000 e tantos, no Provocações, tem uma hora que te questionam se tu... Agora eu não lembro exatamente se tu se sente brasileiro, alguma coisa assim, mas tu fala, eu me sinto estrangeiro, eu me sinto morando na Palestina, até fazendo referência ao teu comentário. Isso mudou? Tu já se sente brasileiro hoje? Não, nesse caso, nesse mesmo sentido. É como... Eu não vou comparar a Palestina, que hoje é muito pior, né? Não é isso, mas... Claro. Na época... era como se a gente estivesse atirando pedra e ninguém ouvindo. É como se você gritasse, as pessoas vissem e dissessem, olha, essa vida não é tão importante. Algumas coisas viralizam, mas elas também não têm uma solução. É como se, olha, eu vou colocar aqui que eu também estou indignado, mas eu não estou indignado o suficiente. Entendeu? Eu me sinto, às vezes, um estrangeiro.
povo negro, o povo periférico, ele se sente um estrangeiro nesse país. Ele é perseguido, ele é caçado. O Estado promove essa busca, essa caça, essa lei que nos proíbe de cantar, de dançar, de festejar, de falar poesia, de cantar. É uma música, é um ritmo musical. Mas não pode. Quem decide que não pode? É alguém que não gosta daquela música. Então eu sinto que assim, hoje as pessoas falam assim, eu não gosto disso, então tem que proibir. Eu não gosto de música sertaneja, mas eu não queria que proibisse música sertaneja. Mas eu vejo que o Estado, de alguma forma, ele limita as pessoas assim. O que nós não gostamos? O que a extrema-direita não gosta? Não gosta disso, então ela tem que ser proibida. O que a igreja evangélica não gosta? Não gosta disso, tem que ser proibido. E não é assim. Nós que nunca exercemos a democracia, gostamos de democracia. Apesar de não exercer ela plena e não ser para o nosso povo, nós gostamos de democracia. Sérgio, daí a partir sobre isso, sobre esse sentimento de ser estrangeiro e todas essas imposições à extrema-direita, me vem um pouquinho essa imagem desde 2013, mas principalmente 15 e 16, da apropriação de símbolos nacionais, né? Principalmente da bandeira, da camisa verde e amarela, da CBF, que é algo que ainda está incrustado como um símbolo da extrema-direita, do bolsonarismo, embora a gente esteja vivendo um momento, talvez pela primeira vez, assim, de uma disputa por conta dessa hashtag também soberania nacional, de defenda o Brasil, claro, com muita legitimidade por conta de toda essa loucura que está rolando em relação à taxação por parte do Trump. Mas eu queria te ouvir um pouquinho se, mesmo com esse sentimento de se sentir um estrangeiro por parte da população negra, por realmente ser desassistida, ser colocada à parte na sociedade, mesmo assim, quando houve essa apropriação dos símbolos culturais, também te pareceu algo preocupante, algo que a gente não poderia abrir mão de qualquer forma como aconteceu? Mano, eu acho que é importante defender a soberania. Lógico que esse Trump aí é um maluco, tá tudo certo, a gente é contra. Eu acho, como que a gente aceitou essas coisas, cara? Antes de mais nada, como a gente aceita essas pessoas dominarem o país do jeito que dominam, como a gente aceita essas regras que eles impõem, como a gente aceita esses fake news, como é fácil nos dominar. Se nós somos pessoas articuladas, se nós estamos do lado dos filósofos, dos escritores, dos artistas, dos jornalistas progressistas, dos músicos, dos artistas. Como foi fácil assumir o poder dessa forma? Tomar a bandeira, tomar os símbolos, sem uma resistência, sem a gente se indignar fora da internet. Tá ligado? Então, assim, isso... muito mais do que tomar a bandeira, muito mais do que usar aquela camisa feia, ridícula, de um time ruim. Assim, como nós que pensamos, cara, deixamos isso acontecer. Eu não tenho a solução, mas eu fico indignado. Porra, bicho, nós estamos do lado do Chico Buarque, cara. Nós estamos com a Conceição Evaristo. Nós temos Djamila, um país que tem Djamila Ribeiro, tem Itamar Vieira, não é isso? Tem Joyce Bert, nós estamos do lado de Sueli Carneiro, cara, tá ligado? E Saloma Salomão. Porra, lógico que nós somos responsáveis. E como nós que temos essa força e deixamos nesse rolê, cara. Eu acredito que durante muito tempo essas pessoas não nos quiseram ouvir também a nossa opinião. Tipo, a gente defende esse povo não quer mais ser defendido. O povo negro periférico quer lutar junto. Então eu acho que isso também incomodou. Olha quantas pessoas eu falei aqui só no estalo, que a gente podia estar Douglas Belchior. Né? Olha a potência que nós temos e são pessoas que parece que não têm opinião, que ninguém quer ouvir essa opinião dessas pessoas. Então é muito difícil a gente entrar numa guerra em que as pessoas estão escolhendo os soldados. Você entendeu? Eu acho que não é o Felipe Neto que vai me defender, caralho. Tá ligado? Pode ter 20 milhões de seguidores, mas eu não sigo as ideias dele. Então, a gente precisa ver quem realmente está lutando. E para que lado, né?
posso colocar mais um nome nessa lista aí dessas personalidades que é isso, que eu ia dizer, que pouco escutadas, pouco ouvidas, pouco valorizadas, mas já coloco ela dentro de uma figura que talvez esteja fazendo essa ruptura, que é Ana Maria Gonçalves, inclusive citada no seu livro aqui como uma dessas autoras. Quando você cita quando a literatura nos alimenta, nos preenche, ou quando a poesia também nos mata a sede, numa metáfora nesse sentido, e ela é citada. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, porque eu sei o quanto da admiração que tu tem, que tu já colocou o Defeito de Cor como um dos livros mais emblemáticos de toda a tua trajetória como leitor, escritor, como poeta. E a gente passou por esse momento muito bonito e único, faz acho que menos de um mês que ela foi eleita, né, imortal da Academia Brasileira de Letras. Como que tu recebeu essa notícia, poeta? Essa mulher, ela foi no bar lá do Zé Batidão, num bate-papo, em que eu cresci ali, sonhando em ser escritor. O bar do Zé Batidão era do meu pai. E eu convidei ela para um bate-papo, e não tinha grana, não tinha nada, e ela aceitou ir. E eu ofereci uma feijoada para ela. Quando ela veio subindo a ladeira, que eu vi ela chegando, eu não acreditei que uma pessoa daquele calibre, daquela importância, daquela inteligência, pudesse chegar ali. Aí ela cresceu ainda mais no meu conceito. E um dia no bate-papo em Porto Alegre, ela disse: poeta, o que eu gosto em você é que você trata a criança que você foi em praça pública. E esse foi o gatilho para escrever o meu livro. Olha só. Né? Sem contar que o livro dela é maravilhoso. E quando ela vai para a Academia de Letras, é disso que eu estou falando. Nós precisamos recontar a história do Brasil e recolocar as pessoas certas nos lugares certos. O Brasil precisa perder essa vergonha de ser preto, de ser periférico, de ser indígena. As pessoas têm que ouvir as pessoas como Jones Manuel, como Chavoso da USP, várias pessoas falando aí. Então, quando eu vejo ela, é isso. Qual era o problema de uma mulher dessa grandeza não fazer parte da Academia de Letras e uma coisa de 90% ser homens brancos? Então eu recebi, ainda que eu não entenda muito o que é a Academia de Letras, mas se é um lugar importante, ela tem que estar lá. Ela e entre outras. É uma contradição interessante, né? Porque dentro do nosso imaginário, boa parte das gerações que estão vivas hoje olham para a Academia Brasileira de Letras como o que é isso, né? Que lugar é esse? Da onde que vem o dinheiro? O que essas pessoas fazem? Sempre muito bem vestidas, cheirosas, arrumadas, mas são todos homens brancos que, né, muito mais velhos do que a maioria das pessoas que estão aqui. Mas quando a gente lembra que quem fundou foi o Machado de Assis, que é realmente um pilar estrutural, uma viga de toda a literatura, dá uma contradição. O que aconteceu nesse período para a gente ter perdido essa característica fundamental da nossa literatura, uma literatura negra que de uma maneira caricata, engraçada, que é o Machado de Assis, para de repente virar isso que aconteceu, e agora parece que estamos em um novo momento, né? Gilberto Gil, Ayrton Krenak, pessoas não brancas começando a ocupar mulheres, também a Fernanda Montenegro, a própria Miriam Leitão, que entrou agora recentemente. Como que a gente explica a Academia Brasileira de Letras, poeta? Explica como é o Brasil, né? O Brasil é dos povos originários. Aí os portugueses invadiram e mudaram tudo. O Machado de Assis criou e depois as pessoas foram mudando a academia. Eu não sei como funciona, para que funciona. Mas eu acho que demorou para as pessoas quererem nos ouvir. Porque assim, a poesia hoje, ela está no lugar que ela está, não porque as pessoas começaram a falar poesia, mas porque as pessoas começaram a escutar. Então é muito mais o poder de escuta do que o poder da palavra. Então, para isso, as pessoas fizeram saraus na periferia e a pessoa da comunidade começou a escutar a poesia. Ou seja, a literatura chegou de um outro jeito. Então, eu uso até Leminski, distraídos venceremos. Então, às vezes, é preciso fazer coisas diferentes para que as pessoas possam entender que aquilo é literatura. Então, para a academia enxergar a gente, foi preciso a gente fazer todo esse movimento de sarau, de movimento negro, de cultura hip hop, para que eles comecem a entender que existe um povo brasileiro que tem seus escritores, tem suas escritoras, tem seus filósofos, tem tudo, que só precisava de um espaço. Você vai na livraria hoje, você está cheio de livros que a gente escreveu. Mas olha quanto tempo as editoras perderam desperdício de madeira sem nos colocar na livraria.
Conceição Evaristo, talvez seja mais escritora hoje, junto com a Ana Maria Gonçalves, veio ser reconhecida com 70 anos. E ela fez o quê durante 70 anos? Esquecida. Então foi preciso criar todo o movimento para que a gente pudesse recontar a história dos nossos heróis, das nossas heroínas, dos nossos escritores. Então a gente teve que começar um outro país por dentro. Nós somos do porão, mano, não é nem da periferia, do porão. Onde você vai... eu estou aqui dando uma entrevista com você, não é a primeira para o Brasil de Fato que sempre olhou para pessoas, figuras como eu, mas a maioria das vezes as pessoas ficam com figura exótica. Um cara de quebrada que gosta de poesia, gosta de literatura, que lê Conceição Evaristo, que lê Solano Trindade, que lê Carlos de Assunção, curte, mas que gosta de Dostoiévski, que gosta de Tolstói. Então o cara olha e fala, pô, tem alguma coisa errada aí, não era para isso. Então hoje não, a gente tem esse movimento, porque quando chega alguém de nós, chega junto. Então acho que mudou bastante, tem que mudar e é isso que eu estou falando. Tem que nos ouvir, tem que nos ler, tem que dançar a nossa música, mas tem que entender por que foi feita a música. Né? Não basta só bater na palma da mão. Tem que entender. Quer curtir a religião? Vai entender o porquê. Então é isso que a gente está pedindo. A gente não quer mais ser essa pessoa exótica. Né? Então as minhas poesias falam disso, minha literatura fala disso. De um povo que não quer vingança, quer justiça, mano. Quer brilhar. E as pessoas parecem que não... Agora estão entendendo, depois de 500 e cacetada de anos. Quer ser brasileiro também. Quer ser brasileiro, cara. Como é que você vai discutir o Brasil sem nós, cara? Sem o povo preto, sem o povo da periferia. Tem que escutar a favela. Quando o funk canta, aquilo me incomoda. Não é porque eles estão cantando, é porque eles estão vivendo aquilo. Entendeu? As pessoas devem se incomodar e falar, meu, eles estão gritando aqui essa realidade. Então falta educação, falta saúde, falta cultura. Estão pedindo socorro, então vamos socorrer. E aí as pessoas falam, não, vamos prender-nos. Ei, Sérgio, nosso tempo está basicamente esgotado, mas não tem como acabar essa entrevista sem fazer essa celebração e convite para quem está nos escutando e assistindo de ir ao Museu das Favelas. Porque é um espaço muito importante, mas também porque temos uma exposição em homenagem a esta figura que está aqui no lado. Fala um pouquinho, convoca, ajuda a chamar todo mundo para participar. Entrada gratuita. Bom, o Museu das Favelas resolveu me homenagear com minha vida e obra. Com curadoria de Rodrigo Quena, que é um design gráfico, e a Mariana Vaz, minha filha, produtora cultural, junto com o museu. É minha vida e obra, desses 37 anos, estar ali nesse museu. Se a pessoa for até o final de agosto, vai pegar ainda a minha exposição e a dos Racionais, no segundo andar. Então terão duas exposições no Museu das Favelas, lá no pátio do colégio, entrada franca. Sejam todos bem-vindos, conhecer um pouco do meu trabalho. Pronto, então tá aí, Fluxo Poético, Sérgio Vaz, o poeta da periferia, fica aberto até janeiro do ano que vem, então homenageando os 35, 37 anos. 35 anos, vai. De terça a domingo, das 10 às 17 horas, entrada franca. Pronto. Sérgio, e agora também uma dúvida um pouco pessoal minha, mas também acho que tem muita gente que está nos ouvindo que vai querer saber também. Conta o que tu está lendo hoje. Olha, eu li Cabeça de Santo, de Socorro Racioli. Maravilhoso. Eu fiquei meio impactado, né? Eu estou agora para começar A Vida de Ivan, do Tolstói. E eu não comecei ainda porque eu estou na produção do meu livro. Minha cabeça está totalmente, mas é meu próximo livro de cabeceira. Li também Filhas do Fogo, de Elisandra Souza, né? E Muzimba, do Joaquim Esquintê, que é um livro que eu gostei muito também. E aí agora eu fiquei com curiosidade, né? Tu disse que foi uma experiência, né? Primeiro conto seu, digamos assim, pelo menos esse formato. E aí, vai para onde agora? Eu tenho vontade de escrever um romance. E vontade não é capacidade, né? E eu acho que esse conto, assim, ele começou a me provocar de que realmente se eu me esforçar, se eu tiver paciência, se eu pesquisar, se eu estudar, eu consigo escrever. E eu tenho vontade de escrever um romance. Apesar de não ter o dom, eu tenho vontade. Essa é a minha próxima meta. Pronto, então assim que começar a se desenhar essa ideia, por favor, nos chama aí para fazer um papo, que estamos bem ansiosos para saber essa nova aventura de Sérgio Vaz. Demorou, cara, eu agradeço muito.
E para fechar, pegando um pouco desprevenido, mas um poeta acho que não tem problema de fazer uma provocação dessas aos 47 do segundo tempo. Mas para finalizar, eu queria que tu recitasse uma poesia, pode ser de algum desses livros que aqui está na mesa, pode ser da tua cabeça, enfim, nos abrilhanta um pouquinho para a gente encerrar essa entrevista. Bom, esse também é o meu livro recente, né? Flores da Batalha, essa minha trilogia. Eu queria ler isso aqui. Tu dá uma mostradinha ali na câmera ali só pro pessoal que tá bem bonita essa capa aí da edição Global. É Maurício Negro, da editora Global. Confia no teu corre e fica de boa. Afia teu trampo nas lâminas das incertezas. Todo mundo certo não quer dizer que você está errado. Não ande com caranguejo e sonhe com as mãos. Deixe o coração no presente e os olhos no futuro. Muitas vezes o sucesso fica no passado e ser importante é para sempre. Cuide da raiz e lapide as asas, porque abaixo do radar também se voa. Sérgio Vaz, minha gente, meu amigo, que alegria, poxa, emocionado de poder ter conversado sobre esse teu novo livro, como eu comentei, me emocionei lendo, recomendo fortemente que as pessoas leiam, é um livro de uma tacada só, tu senta e tu só vai se levantar quando terminou, porque, por favor. Ô Lucas, eu pensei no adolescente quando eu escrevi esse livro, e pensei no pessoal da terceira idade, porque eu faço um trabalho chamado Poesia contra a Violência nas escolas públicas de São Paulo. E muitas vezes eu já falo, me dá um bom livro para eu ler, de adolescente, infanto-juvenil. E eu falei, por que eu não escrevo um livro pensando nele? Então, um livro com letras maiores, com espaços maiores, para quando o jovem terminar, ele fala assim, acabei de ler um livro. E não é só adolescente, tem muita gente já mais adulta que não tem esse hábito da leitura. Eu tenho certeza que quando fechar um livro desses e se emocionar e entender porque é isso, porque ele é profundo, mas ao mesmo tempo está entregue, dá para entrar junto contigo nesse navio e navegar longe. Eu queria que fosse o primeiro livro de muita gente, que falasse, eu não gosto de ler, mas eu li esse livro. Meu primeiro livro foi o Sérgio Vaz que escreveu. Pronto, está feita aí a provocação, todo mundo que está nos acompanhando. Sérgio, meu amigo, obrigado. Prazer pelo imenso. Convite aí, tamo junto. Portas sempre abertas, venha sempre. Vou te visitar também. Faz favor. Valeu, então. Quando vai ao ar? A gente ainda, provavelmente, essa semana a gente só precisa ver exatamente o dia, mas essa semana. Mas será em setembro, né? Ainda agora em agosto. Ah, tá. Fechou, então. E o BDF Entrevista de hoje fica por aqui com o Sérgio Vaz, eu, Lucas Salum, agradeço demais você que nos acompanhou. Amanhã tem mais. Obrigado por toda a audiência. Até a próxima, gente.